Eu sou Elizabeth Nunes, aluna do 7º período do curso de Direito da FACAL e trago algumas considerações acerca dos procedimentos do Tribunal do Júri. Lembrando que o rito do Tribunal do Júri ele é o mesmo para todos os crimes de sua competência. Entretanto, o seu procedimento ele é dividido em duas fases. Por isso é denominado de bifásico. Sendo que a primeira fase se refere à formulação do sumário de culpa, que tem a ver com a formação do juízo de admissibilidade da acusação. É nessa primeira fase que o juiz ele vai se decidir pela pronúncia, impronúncia, pela desclassificação ou pela absolvição sumária do acusado. Certo? Essa primeira fase segue o rito ordinário e é coordenada, é de competência do juiz singular, certo? Lembrando que se inicia com o artigo 406 ao 412 do Código de Processo Penal Brasileiro, tendo início com o recebimento da denúncia por parte do órgão acusador, geralmente o Ministério Público, o qual, oferecendo a denúncia, o juiz terá o discernimento, será discricionário se ele irá aceitar, se ele irá receber ou se ele irá rejeitar essa denúncia, desde que bem fundamentada. Em recebendo a denúncia, então se iniciará mais precisamente a primeira fase do que a gente chama do sumário de culpa, certo? Ô Elizabeth, e como se inicia? Como eu tinha falado, recebendo o juiz então ordenará que o réu seja citado para que no prazo legal de 10 dias ele possa estar oferecendo, ele possa estar dando a resposta a acusação, ele possa estar oferecendo a sua defesa. É importante que na resposta à acusação o réu traga todos os meios de prova que pretende utilizar, deverá rolar testemunhas, deverá formular teses de defesa, alegações de defesa, qual a tese de defesa para aquele crime, para aquele delito ao qual ele está sendo acusado. Ele poderá trazer algum documento comprobatório para a sua tese, para comprovar o que ele está trazendo nessa sua defesa, e também poderá arguir preliminares. Caso ele traga alguma preliminar ou alguma documentação, então os autos serão remetidos ao Ministério Público para que ele possa dar vistas no prazo legal de 5 dias. Ouvido o Ministério Público, então o juiz dará continuidade ao procedimento, ouvindo as testemunhas, bem como realizando diligências que julgue necessária para elucidar aquele caso, para o esclarecimento daquele ocorrido, certo? Então, na audiência de instrução, primeiro ocorrerá a oitiva do ofendido, da vítima, quando isso for possível, evidentemente. Em seguida, se dará a oitiva das testemunhas, obedecendo a uma ordem de primeiro serão ouvidas as testemunhas da acusação e em seguida as testemunhas da defesa. Ouvidas as testemunhas, então o juiz ouvirá alegações periciais, caso seja necessário, realizará acariações, bem como providenciará reconhecimento de coisas, de objetos, de pessoas, quando necessário. E só por fim será realizado o interrogatório do réu. E depois de interrogado o réu, depois de ouvidas as testemunhas, depois de concluído todo esse processo, então será aberto o debate para as alegações finais, sendo que primeiro será ofertada, primeiro o juiz abrirá a palavra para a acusação, em seguida para a defesa, sendo a eles ofertado o prazo de 20 minutos, em ambos os casos, sendo prorrogável por mais 10 minutos. Fim da explanação da defesa, bem como da acusação, será concedido o prazo de 10 minutos ao representante do Ministério Público para que ele possa fazer sua explanação e fazer suas alegações finais, podendo também ser prorrogável por igual período de 10 minutos, certo? Então, concluída, fim dessa primeira fase do sumário de culpa, então chega-se à conclusão de que o juízo de admissibilidade, a cognição do juízo competente já foi formulada, então chega o momento do juiz proferir a sua decisão, que será pela pronúncia, pela impronúncia ou pela
desclassificação ou ainda poderá ser pela absolvição sumária do réu. É importante colocar que essa decisão de que estamos falando não é uma decisão de mérito, certo? Então, ao proferir essa decisão, o juiz ele não está pondo fim ao processo. Trata-se de uma decisão interlocutória, onde o juiz, após formulada a sua cognição nessa primeira fase da elaboração do sumário de culpa, caso ele conclua de que existe realmente o crime e que existem indícios, existem evidências que possam comprovar que aquele acusado realmente é o autor daquele crime, daquele delito praticado, então o juiz deverá optar pela pronúncia do réu, certo? Então, entre os efeitos da pronúncia está justamente que o juiz está direcionando esse processo, está direcionando o caso para que seja apreciado e que seja julgado pelo tribunal do júri. É o tribunal do júri que, de fato, proferirá a sentença de mérito. Por isso que é importante que, ao pronunciar o réu, o juiz faça constar nessa pronúncia qual o dispositivo legal pelo qual esse réu está sendo acusado. Se existem casos de alegações de aumento de pena, causas de aumento de pena, se existem agravantes, se existem qualificadoras, tudo isso tem que constar na pronúncia, certo? Então, uma vez pronunciado, como eu já havia falado, esse processo ele será remetido, ele será submetido ao tribunal do júri. Um outro efeito que a gente pode colocar é que, uma vez pronunciado, uma vez proferida esse crime, ele vai poderia colocar aqui? Ele vai interromper a prescrição. A partir daquele momento, interrompe-se a prescrição. Independentemente se aquele crime venha a ser julgado em assembleia nos próximos anos, nos próximos meses, independentemente, aquele prazo de prescrição, ele será interrompido. E um outro efeito que a gente pode aqui colocar é em relação à tutela daquele réu. Caso ele esteja preso, ele permanecerá preso. Caso ele esteja solto, a ele será expedido um mandato de prisão, salvo se ele for um cidadão, se ele for um indivíduo de bons comportamentos, de bons antecedentes, que nesse caso poderá optar por não expedir esse mandado de prisão, certo? Então, assim, após pronunciado, então deverá ser feita a intimação do acusado em relação a essa decisão tomada pelo juízo, certo? Essa intimação, ela deverá ser pessoal, deverá ser feita pessoalmente, tanto ao acusado, quanto ao representante do Ministério Público, quanto ao seu defensor, quando for um defensor público ou quando for um defensor nomeado. Caso o defensor seja um defensor constituído, então esse deverá ser citado por edital. Também, se o réu não for localizado para que a sua intimação seja feita pessoalmente, então ele será intimado acerca da decisão da pronúncia, também por edital. Elizabeth, cabe recurso? Existe a possibilidade de, uma vez pronunciado, cabe recurso, a defesa pode recorrer dessa sentença interlocutória? Pode. Por se tratar de uma decisão interlocutória, então cabe o recurso em sentido estrito, certo? Uma outra situação que vem a pergunta: uma vez pronunciado, o juiz ele poderá voltar atrás? Sim. No caso de recurso, no caso interposto o recurso pela defesa, o juiz ele poderá se retratar, poderá reavaliar aqueles autos e chegar à conclusão de que se equivocou e voltar atrás. Então, nesse caso, existirá a impronúncia, a despronúncia, aliás, a despronúncia. Aquele acusado havia sido pronunciado e, por uma outra razão, em função deste recurso, o juiz se retratou e houve a despronúncia, certo? Caso o juiz não se retrate, o que pode ocorrer? Se o tribunal julgar procedente o pedido, se julgar procedente aquele recurso, então também ocorrerá a despronúncia daquele réu. Então, essas são as considerações mais relevantes acerca da pronúncia. Agora irei falar um pouco para vocês sobre a impronúncia.
A impronúncia é uma decisão interlocutória mista terminativa que vem em contrapartida à decisão de pronúncia. Se, ao chegar ao juízo, o discernimento de que, o entendimento de que existe crime e que existem indícios de que aquele crime tenha sido realmente de autoria da pessoa que está sendo acusada, o juiz irá pronunciar. Em contrapartida, caso essas evidências não existam, caso exista o crime, mas os indícios, as provas não sejam suficientes para que aquele acusado seja pronunciado, ou ainda possa ser que se chegue à conclusão de que o crime também não tem existido. Então, em situações como essas, o juiz entenderá pela impronúncia. A impronúncia vem a ser, como eu já havia falado, uma decisão interlocutória mista terminativa, que quanto a essa decisão, caberá o recurso de apelação. Certo? Mas, Elizabeth, e uma vez impronunciado o réu, ali se acaba, ali está extinta a punibilidade? Depende. Caso surjam novas provas, caso surjam novas evidências, fatos supervenientes àquela decisão de impronúncia, então realmente poderá ser formulada nova tese de acusação. Então, poderá ser feita nova denúncia, poderá ser oferecida nova denúncia por parte do órgão acusador. E caso também, durante todo aquele procedimento, durante aquela fase, aquele sumário de culpa, naquela primeira fase, chegou-se à conclusão de que o crime existiu, mas os indícios levam a crer que foi de autoria de uma outra pessoa que não consta nos autos. Então, o que é que acontece numa situação como essa? Então, o juiz remeterá, após a impronúncia, ele remeterá esses autos ao Ministério Público para que esse possa apreciar no prazo de 15 dias e proceda com todo o procedimento cabível para uma situação como essa, certo? Então, assim, é uma situação oposta à pronúncia, como eu já havia falado. Então, em caso também, um outro ponto que precisa ser levantado é que possa ser que aquele crime ao qual está sendo perseguido não seja constatado, não seja evidenciado durante a formulação desse sumário de culpa, mas que se evidencie um outro crime, uma outra transgressão. Então, caso um outro crime seja evidenciado, esse será remetido para o juízo competente. Além da pronúncia, da impronúncia, o juiz ainda poderá, de acordo com as provas coletadas, de acordo com a oitiva das testemunhas, com tudo que foi formulado durante essa fase do sumário de culpa, se o juiz se convencer de que o crime praticado não é de competência do tribunal do júri, então este remeterá os autos ao juízo competente, de modo que irá desclassificar essa conduta criminosa. Elizabeth, como eu poderia entender melhor? Não ficou muito claro. Vamos citar um exemplo. Suponhamos que Joaquim está sendo acusado de tentar matar Maria, certo? Então, por ser a tentativa de homicídio um crime doloso contra a vida, esse seria de competência do tribunal do júri. Sendo que após essa primeira fase, no sumário de culpa, o juiz se convenceu de que Joaquim não queria matar Maria, que Joaquim não tentou matar Maria, que não houve uma tentativa de homicídio. O que houve naquela situação, naquele caso concreto, foi simplesmente uma lesão corporal, que poderá ser uma lesão corporal leve, grave, enfim, não foi uma tentativa de homicídio. Esse foi o entendimento do juiz, foi desse modo que ele se convenceu. Então, ele irá desclassificar a conduta criminosa e remeterá os autos processuais ao juiz competente para que possa, então, proceder de maneira cabível para aquele tipo, para a punição daquela conduta criminosa.
a última possibilidade de decisão que o juiz poderá proferir, fim dessa primeira fase do procedimento do tribunal do júri, refere-se à absolvição sumária do acusado. Mas, Elizabeth, o que vem a ser a absolvição sumária do acusado e quando ela é cabível? Inicialmente, é importante colocar que a absolvição sumária faz a coisa julgada material. Então, trata-se de uma decisão de mérito, certo? Então, assim, mas ela é cabível em que situação? Ela é cabível quando, de acordo com as provas coletadas, de acordo com toda a apuração que o juiz fez durante essa primeira fase do sumário de culpa, ficou evidenciado a existência do excludente de ilicitude e de culpabilidade. Está prevista essa decisão no artigo 415 do Código de Processo Penal, que diz justamente que o juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, nas circunstâncias listadas em seus incisos. Inciso 1º, quando provada a inexistência do fato. Ora, se não existiu o fato, não há de que se acusar aquele réu. A inexistência do fato, então, se não houve fato, não houve crime, não houve conduta criminosa. O segundo inciso traz que quando provado não ser ele o autor, o partícipe do fato. Vejamos, o crime existiu, a conduta criminosa existiu, mas aquela pessoa que está sendo acusada naquele processo não tem ligação com a autoria daquela conduta criminosa. Então, se não foi ele, a pessoa, o autor daquela conduta, então ele deverá sim ser sumariamente absolvido. No terceiro, o inciso 3º diz que se o fato não constituir infração penal. Ora, existe um autor, existe uma conduta, no entanto, aquela conduta não está prevista no Código Penal como uma infração penal. Digamos que seja a situação do excludente de culpabilidade, de ilicitude. No caso da legítima defesa, por exemplo, o Código Penal traz que a legítima defesa ela será excluída a ilicitude daquele fato. Existe um autor, existe um fato, porém não existe ilicitude naquela situação. Certo? É um excludente de culpabilidade. Então, se é um excludente de culpabilidade, não há por que continuar, não há por que dar continuidade e pronunciar aquele acusado. Então, dá-se-á a absolvição sumária. E, por fim, o inciso 4º diz que, quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Então, nessa situação, também deverá o juiz absolver sumariamente o acusado. Certo? Então foi essa a minha explanação, era essa a explanação que eu queria trazer nesse vídeo. Espero que tenha sido clara o suficiente para elucidar as questões referentes à pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária, que finda é a primeira fase do procedimento do Tribunal de Júri, que está previsto entre os artigos 406 e 412 do Código de Processo Penal brasileiro. Muito obrigada.